Olá, irmãos e irmãs que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e esse é o estudo do livro Espírita. Estamos estudando o livro Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. A editora é a FEB. Nós agradecemos a companhia de vocês nos estudos. Já estamos indo para o capítulo 4, quase um mês aí do início dos nossos estudos. Eu agradeço, peço a vocês que continuem nos ajudando, compartilhando, enviando para um amigo que também gosta de estudo de livros espíritas ou em grupos espíritas, para a família. Deixa também seu comentário, alguma dúvida que porventura possa surgir, ou se vocês também quiserem deixar como está sendo a experiência, os comentários, a curtida, os compartilhamentos ajuda o vídeo a subir. Este é um trabalho voluntário. A intenção aqui é que o conhecimento espiritual chegue a mais pessoas e eu espero que possa estar te ajudando. Se quiser também nos seguir nas redes sociais, estamos deixando aqui as redes sociais. Instagram, tem o do Na Luz do Espiritismo, que a gente tem postado mensagens. Tem o meu também de psicólogo, @wigomperpsi. Então vamos para o capítulo de hoje, capítulo 4, o caso Vicente. Nós já vamos começar a entrar em alguns casos aí que esse livro traz. Esse é o primeiro caso Vicente, um caso muito forte, um caso que Vicente teve que ter muita resiliência, muito perdão, muito amor, nós vamos ver. Caso aí de extrema importância para analisarmos também. Lembrando o capítulo anterior, o capítulo 3, trazendo apenas uma memória, André Luiz já está no centro de mensageiros, lá na colônia, um local ali onde é trabalhado a comunicação. Nós falamos isso no último áudio. Portanto, se você está chegando agora neste capítulo, volte, nós temos outros 3. É importante para você entender o caminho do livro. André Luiz está ali já no centro, recebe a autorização para trabalhar naquele centro de mensageiros. E lembra no capítulo 2, quando Aniceto fala para ele que ele gostava que as pessoas trabalhassem ou em dupla ou em trio, com afinidades profissionais. E ali, Aniceto designa, no caso, Vicente, para ser o companheiro par de André Luiz ali, e Vicente também fora médico na última encarnação. Com uma diferença, Vicente não foi propriamente um médico clínico, ele foi um médico mais na área da ciência, da pesquisa, do laboratório. E ali o caso nós vamos começar a contar agora nesse capítulo 4. É um capítulo pequeno, pessoal, mas é de extrema importância na entrelinhas. Quem está acompanhando no livro ali, é importante ler bastante, porque a gente vê ali algumas indiretas que o Vicente dá a André Luiz, e é uma questão pontual. Vicente, naquele momento, era um espírito já muito evoluído, apesar de ter passado pelo umbral. Ele vai contar aqui que ele ficou em zonas inferiores do umbral por muito tempo até ele ser resgatado. Mas o caso dele, por ser um caso muito chocante, ele traz ali como um perdão genuíno. Nós vamos falar sobre o caso aqui então. André Luiz vai contar que ficou muito feliz de conhecer ele e que em pouco tempo, em pouco mais de 1 hora de conversa, parecia que eles eram irmãos. A gente sabe que nada é por acaso. Provavelmente Vicente e André Luiz ali já devia ter se esbarrado em outras vidas, ou não também, mas assim, essa afinidade não é à toa. Provavelmente foi providencial, a espiritualidade ali colocou eles ali justamente para ter esse diálogo importante. Porque além de André Luiz e Vicente ter sido médicos, têm histórias muito similares, porém com algumas diferenças, como todos nós. Trocamos algumas ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam. Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Vicente, conquanto não houvesse feito ainda qualquer visita ao
plano dos encarnados em caráter de serviço, admirava Aniceto extraordinariamente e punha-me ao corrente dos estudos valiosos a que se entregava junto dele. Então aqui é uma informação importante. Vicente ainda não tinha ido na terra a trabalho, só a visitação de familiares e amigos. No caso do André Luiz já tinha trabalhado. Vamos recordar no primeiro capítulo que André fala que ele foi autorizado, depois do final do livro Nosso Lar ali, que ele vai ajudar a esposa e o atual, aliás, a ex-esposa, né? E o atual marido dela. Ele fica um tempo ali ajudando a família, ajudando os filhos, provavelmente ajudou outras pessoas. Então André já tinha uma experiência nisso que ajudou e colaborou muito para ele ser aceito no centro de mensageiros também. É aquela questão que eu falei da boa vontade, da curiosidade, de querer trabalhar. Muitas pessoas, às vezes, comentam assim, eu vejo aqui no canal, ou eu também já ouvi isso em centros espíritas: por onde começar a trabalhar num centro espírita? Não tem setor certo, tem o setor da boa vontade. E também, meus irmãos, minhas irmãs, é um alerta para quem é dirigente da casa espírita. Vamos aprender a dividir a caridade. Eu escrevi um texto uma vez para a Revista Internacional de Espiritismo falando justamente isso. Caridade também consiste em deixar o outro ser caridoso. Vamos deixar o outro executar. Às vezes, na nossa ignorância, ou quando a pessoa tem aquela questão de que o meu vai ser bem feito, mais bem feito do que o outro, isso é algo egóico. Tem pessoas também que têm o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o famoso toque, e que a pessoa não admite que o outro faça, que ela faria melhor, principalmente em sentido de organização. Mas nós estamos aqui no Espiritismo, nós estamos falando sobre espiritualidade para evoluirmos. Não há trabalho na espiritualidade se não seja para a evolução. Então vamos evoluir, vamos crescer. E para crescer nós precisamos aprender também a deixar que o outro seja caridoso. É muito importante dar esse espaço, e aqui eu falo também para os que já são dirigentes de casa espírita. Às vezes nós temos um membro novo ali que está começando, que está doido para colocar a mão na massa. Por que não convidar ele um dia para colocar água para fluidificar, a água nos copinhos, ou para recepcionar a casa espírita? Às vezes a gente tem que entender o perfil do trabalhador também. Se for uma pessoa muito tímida, não vai dar para ficar com um recepcionista ali na porta, entregando uma mensagem. Porém, de início pode colocar água para fluidificar. E é claro, como nós estamos ali no centro espírita, para trabalhar todas as nossas polaridades. Mais para frente, com mais afinidade, a gente propõe: meu irmão, minha irmã, que tal hoje você ficar na recepção, dando boa noite às pessoas, direcionando? Se chega uma pessoa com dificuldade de locomoção, você leva a pessoa até o banco. Tudo isso é trabalho. Nós temos também que ter boa vontade. Se você está começando um centro hoje, você se propõe também. Não tem por que ter vergonha. Que dia que o centro é organizado, eu posso vir um dia ajudar, enfim. Quando a pessoa tem disponibilidade, aparece o trabalho. Como o Chico dizia, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E quando a gente está com disponibilidade, o trabalho também aparece. E vamos, meus irmãos, aprender a deixar o outro ser caridoso. Como eu estava dizendo, às vezes num grupo no centro espírita eu via muito isso acontecer. Somente uma pessoa fazia prece. Somente a pessoa fazia a prece de abertura e a prece de finalização. É claro que eu sei que tem muitas pessoas que têm vergonha de fazer a prece, mas o dirigente pode fazer um rodízio ali de pessoas que gostam de fazer a prece. No grupo tem mais de uma ou outra pessoa que gosta. Isso treina a oratória, ajuda a pessoa a perder um pouco a timidez para no futuro, quem sabe, dar uma palestra ali para várias pessoas. Ajuda a pessoa a desenvolver a comunicação, isso também é caridade. Quando a gente está ali no ambiente montando cestas básicas, separando os alimentos, às vezes vem uma pessoa que quer fazer tudo, todos ali querem trabalhar, meus irmãos, todos e todos nós precisamos de trabalho. E para você que às vezes pega o trabalho todo, como eu já vi acontecer em centro espírita, pega as responsabilidades todas, uma hora a conta chega, sabe por quê?
cansa, nós estamos num corpo físico. A gente pode aguentar fazer isso por alguns meses ou anos, porém, uma hora a conta chega, a gente fica muito cansado. Nós não vamos ser, meus irmãos, menos avaliados no plano espiritual porque a gente fez menos ou mais. Não conta isso no plano espiritual. O que conta no plano espiritual é a boa vontade. De que maneira você foi fazer aquele trabalho? Você foi fazer por mera obrigação ou você foi fazer com amor, com respeito ao próximo? Como Jesus nos ensinou na grande informação que ele dá no Evangelho, na passagem da viúva, que com apenas uma moeda de um valor muito baixo, vamos transferir para os dias atuais, é como se a viúva tivesse ali 50 centavos e ela colocasse. E Jesus fala, verdadeiramente ela fez a caridade, porque deu tudo o que tinha, e esse pouco se tornou muito no plano espiritual. É dessa maneira que tem que ser o nosso trabalho espiritual, seja o que você estiver fazendo hoje. Algo muito pequeno nos seus olhos pode ser algo muito grande no plano espiritual, porque você está fazendo com amor. Lembra que o primeiro impacto da caridade é ajudar ao menos uma pessoa, e essa pessoa pode ser você. A única pessoa ajudada por aquela caridade pode ser você. Se você ajudar outra, que são duas, já é um benefício ainda maior. Se ajudar 3, tá ótimo, 4, 5, enfim. Números não importa. Importa o impacto positivo. Toda vez que eu faço uma caridade, tem que ser um impacto positivo para mim. Um sujeito que está o sujeito que está executando a tarefa. É claro, toda caridade é para o outro ou para um grupo de pessoas, e essas pessoas serão beneficiadas. Mas se essas pessoas não dão valor ou não estão nem aí, não importa, você já foi beneficiado. E sem dúvida, meus irmãos, movimentar-se em prol do outro com amor e com respeito nos cura de muitas mazelas espirituais e mentais. Não tem remédio mais eficaz do que uma caridade bem feita com amor, carinho e respeito. E ali, André Luiz demonstrou isso, e é por isso que ele consegue esse local no Centro de Mensageiros. Ficamos com a lição. Caridade também é deixar o outro ser caridoso, sem nos colocarmos na inércia, na zona de conforto e na preguiça, seja ela intelectual ou moral. E ali, vamos entrando aqui no capítulo, no caso Vicente. André Luiz já inicia falando, meu irmão, o seu caso se parece muito com o meu. E ele fala, não, meu irmão, temos várias diferenças. E ali, Vicente vai contando. Vicente era um jovem recém-formado em medicina e muito provavelmente, pelo que ele traz aqui no capítulo, era um homem de muita riqueza. Havia herdado ali dos pais uma grande fortuna e ele não precisava clinicar. Então ele transforma o trabalho em algo mais específico, pesquisas em laboratório. E ele logo, após a sua formatura, casa-se com uma jovem senhora. Um casal apaixonado, um amor muito romântico, de início de casamento. Ela se propõe a ajudá-lo no laboratório e ficam ali como se fosse numa eterna lua de mel. Entre a ajuda, pegando os tubos, ajudando ali no laboratório, havia-se também beijos e abraços recém-casados. O amor estava vivo ali. E o tempo foi se passando e ela engravida-se de um e depois de outro, tem 2 filhos com Vicente e o tempo vai passando. Vicente e ela, além de já terem uma grande quantia financeira, ficam ainda melhor com uma condição financeira devido às pesquisas, até que um belo dia, o irmão de Vicente, mais velho do que ele, formado em direito na época, vai morar perto deles. Ele não vai morar na casa de Vicente. Vicente conta que ele aluga ali um quarto em um hotel luxuoso e vai morar. E é claro, Vicente percebe um cuidado diferente ali da esposa. A esposa modifica-se.
Um dos primeiros atos que ela tem é pedir para sair do laboratório. Ela fala com ele que não dá mais conta de ajudá-lo, que ele providenciasse uma funcionária para ajudar. E assim foi feito. Ele providencia e ela também fala que cuidar das crianças sozinha não daria conta, e ali ele coloca mais empregadas, enfim. E ele vai percebendo essa movimentação discreta ali dos dois, é claro, sem maldade, tá? Naquele momento ele não havia percebido nada que estava acontecendo ali. E o tempo vai se passando e um dia Vicente aparece com um machucado no nariz. Ele já tinha esse machucado, mas o machucado aumentou muito. A ferida ficou exposta e ele, obviamente, tinha muitos amigos também ali, biólogos e médicos, e quando aparece essa ferida, todos eles se desdobraram para ajudar Vicente, mas infelizmente veio a desencarnação. Vicente parte para o plano espiritual e ele fala com o André Luiz ali: André, quando eu estava pronto a fechar os meus olhos para a vida física, eu percebi a ansiedade do casal, ou seja, da esposa dele e do irmão dele. Era como se fosse uma ansiedade: vai logo, vai embora. E ali ele diz que fica, né, em zonas inferiores do umbral durante um tempo e é recolhido, vai para nosso lar. E chegando a nosso lar, nos surpreende a recuperação de Vicente. Muito rapidamente ele se recupera, ele volta, fica ali como um espírito muito organizado mentalmente e ele volta até a sua casa. Voltando à sua casa, ele encontra a sua ex-esposa casada com o seu irmão. E ali ele fica surpreso e os espíritos contam para ele: olha, meu irmão, infelizmente o que aconteceu aqui foi um assassinato. Indireto, mas foi. O irmão, e ali é curioso o que Vicente fala aqui, vou até tentar ler para vocês. Eu fui vítima de odioso crime. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele se apaixonaram perdidamente um pelo outro e cederam a tentações inferiores. Olha só, meus irmãos, cederam a tentações inferiores. Tanto as tentações psíquicas que nós temos, as nossas inferioridades, como também a obsessão. Nós temos que ficar sempre atento, como Jesus nos ensinou: orai e vigiai. Ali havia também um trama obsessivo. Ele não fala isso daqui, mas fica claro nas entrelinhas. É obviamente que alguns espíritos inferiores tramaram isso ali, e talvez esses três espíritos, Vicente, o irmão, e a esposa, já viviam dramas de convivência no passado e talvez voltaram para aprender algo. Olha só que crime bárbaro que eles cometeram, tirando Vicente antes da hora correta dele voltar para o plano espiritual. Minha mulher e ele se apaixonaram, eles cederam a tentações inferiores, não havia como recorrer a um divórcio na época, e mesmo que houvesse, haveria um escândalo. Eles eram, né, da alta sociedade, aquelas pompas, né, ali na década de 40. E aí ele fala: minha esposa, para unir-se publicamente ao cunhado Eleutério, lembrou, porém, que possuíam experiências de laboratório, e ele sugeriu a ela a ideia de aplicar determinada cultura microbiana que ele mesmo se incumbiu de conseguir na primeira oportunidade. A pobre da companheira não vacilou e, valendo-se do meu sono descuidado, ela introduziu na minúscula espinha nasal ferida o vírus destruidor. E aí tem você, caro André, ele fala: o meu caso, naturalmente resumido, ele vai dizer aqui. André fala: eu estava assombrado. E os criminosos? André pergunta. Vicente sorriu, ligeiramente informou: os dois vivem aparentemente felizes, são excelentes materialistas, por enquanto gozam do mundo transitório
grande fortuna amoedada e alto conceito social. Mas e a justiça? André fala. Aonde está a justiça nesse caso? E aí Vicente fala: ora, André, tudo vem ao seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Olha isso daqui, meus irmãos. Lei de causa e efeito. Podemos fazer o que quiser. Temos o nosso livre-arbítrio. Sem esquecer que a hora da colheita vem. Isso não é uma ameaça, meus irmãos. Não temos que enxergar isso como uma ameaça. Porque lembra, falávamos no Evangelho de domingo, eu sempre volto ao Evangelho. Quando provocamos algo em alguém ou qualquer outro ser vivo, estamos provocando em nós mesmos, porque somos uma grande unidade. Somos filhos de Deus e irmãos. Jesus falava muito isso. E isso tem que ser repetido quantas vezes forem necessárias para que possamos entender que ninguém fere um irmão, um filho de Deus, sem ferir a si próprio, a sua própria consciência. Já nos dizia Chico Xavier, o maior patrimônio do ser humano é uma consciência tranquila. Nós temos também no Evangelho segundo o Espiritismo: sempre que ao deitar, faça um resumo da sua consciência. Santo Agostinho nos disse isso. Olhe para a sua consciência, faça uma higiene, o que eu posso melhorar, o que eu fiz de errado e posso me perdoar e perdoar o outro, o que eu posso fazer melhor amanhã, e fazer uma prece. Deus, se for me concedido o dia de amanhã, me dê a oportunidade de reaver o que eu errei hoje, mas se não for, me ajude nos próximos anos ou nas próximas décadas. Temos que ter essa honestidade, meus irmãos. O Espiritismo tem que ser para nós como ferramenta de crescimento e de evolução, que às vezes nos coloca no chão. É doloroso, é angustioso em alguns momentos, mas será benefício. Vicente fica triste ali e fala com André: não falemos mais nisto, meu amigo. Aproxima-se a hora da instrução. Atendamos às nossas necessidades essenciais, auxiliando aos nossos amados que ainda permanecem à distância nos círculos terrestres. Não se impressione, a árvore para produzir não reclama as folhas mortas. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Meus irmãos e minhas irmãs, essa frase lindíssima do nosso caro amigo Vicente mostra a evolução espiritual que ele tem, o dom de perdoar, e isso que ele vai falar aqui para a gente terminar o capítulo de hoje, como eu disse, é muito rápido, mas de uma profundidade extensa. Vamos combater o materialismo. Quanto mais pessoas souberem da ideia de que somos espíritos, que temos uma vida além dessa vida, que somos responsáveis pelos nossos atos a nós mesmos e aos outros, teremos um ganho espiritual na sociedade. Não estou falando aqui que temos que jogar pérolas aos porcos, como dizia Jesus. Mas toda a oportunidade que você tem de falar sobre o Evangelho, e essas oportunidades, elas surgem nos nossos caminhos, principalmente quando estamos dispostos, quando a gente pede a Jesus essas oportunidades. Surge uma pessoa que nos manda uma mensagem, que pergunta algo espiritual. Naquele momento é um campo muito propício para plantarmos uma semente, que às vezes vai demorar a eclodir, vai ser como uma árvore que vai demorar a crescer. Mas vamos falar de espiritualidade, da responsabilidade com o outro, do afeto, a responsabilidade afetiva, como muitos falam hoje em dia. Quando eu estou em contato com o outro, eu estou em contato comigo mesmo. E se eu fazer algo com esse outro, eu estou fazendo comigo também. É essa grande responsabilidade afetiva. Quando nós tocamos um outro ser humano, estamos tocando também uma parte de Deus. E é o que esses irmãos que infelizmente assassinaram Vicente não entenderam. Mas ele do plano espiritual compreendeu. E compreendeu a arte de perdoar e seguir. E vamos terminar com essa frase dele: a árvore para produzir não reclama as folhas mortas. Para nós, atualmente, meu amigo,
o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Belíssimos, né, meus irmãos? Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos pedindo a Jesus que os abençoe, agradecendo a vocês que chegaram até aqui. Uma excelente quinta-feira e um excelente final de semana a vocês. Mais uma vez eu peço ajuda, nos ajude aí curtindo, compartilhando. Um grande abraço a todos vocês que estão aqui. Muito, muito, muito obrigado. E até a próxima semana, se Deus quiser.